Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. O Pai nos pede para não julgar, também nos pede para não condenar, mas sempre, sempre perdoar o irmão, dando-lhe amor, jamais condenação. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Misericordiosos como o Pai. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 18 de janeiro, vamos assim seguindo as trilhas indicadas por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Ele nos convida a percorrermos a via do amor, do cuidado, da ternura, do bom exemplo. Que nós possamos hoje meditar então a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 14 a 21. Quem irá hoje proclamar a palavra de Deus para nós será o jovem Alain de Betim. Vamos ouvir com bastante atenção. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para chamá-los à atenção, como se faz com filhos queridos. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo através do Evangelho. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam meus imitadores. Foi para isso que lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem de minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, se o Senhor quiser, irei logo, e então verei não o que esses orgulhosos dizem, mas o que fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com vara ou com amor e suavidade? Após a ironia que nós vimos ontem, Paulo, para não manter as pessoas envergonhadas, se dirige a elas como filhos amados. No início do capítulo anterior, ele se comparava a uma mãe que amamenta. Nós podemos ver isso no capítulo 3, versículo 2. Agora ele é pai que educa e chama a atenção. Diferente do pedagogo que devia vigiar e punir, o apóstolo é pai que convida os filhos a imitá-lo. Nesta mesma condição, envia o filho Timóteo
para recordar as normas ensinadas pelo apóstolo e para acalmar o orgulho deles. Por ter sido o fundador da comunidade, Paulo se considera seu pai, que educa e ajuda a crescer. Fez isso trabalhando com as próprias mãos, colocando-se ao lado dos crucificados da história. Outros agentes de pastoral que passaram por Corinto depois dele comportaram-se como patrões e donos da comunidade. Na qualidade de semeador, arquiteto e pai, quer, com seu exemplo, ajudar a comunidade a crescer, sem fazer uso do poder. É assim que a comunidade deve ver Paulo, não como alguém que usa a vara. Vale lembrar que um feixe de varas amarradas era para os romanos símbolos de poder, e sim como quem ajuda a crescer com amor e suavidade. Creio que esse texto de hoje faz a gente pensar nos agentes de pastoral, nas lideranças que nós temos, nos padres religiosos, como que tem desempenhado o papel evangelizador. Muitos se comportam como patrões e donos da comunidade. Paulo nos convida a imitá-lo no serviço, como semeador, como arquiteto, como pai. Educar com amor e suavidade. Este é o tema da campanha da fraternidade desse ano, que nós poderemos aprofundar mais à frente. A gente educar com amor, que nós possamos aprender essa lição de Paulo. Não agir com a força, com o poder, com a imposição, mas sermos agentes de pastoral que educam pela via do amor, porque essa é a via do reino de Deus. Que o Senhor, então, nos conceda essa graça, viver sempre no amor, e que nós possamos, assim também, viver na fidelidade ao projeto de Deus, vivê-lo com autenticidade, sem perder o foco no reino de Deus. Muitas vezes a sede de poder nos faz, de fato, afastar do projeto de Jesus Cristo. Que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O poder do amor, o poder do serviço. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo, na cidade, nas periferias, paz e bem. Farinhada, Frei Gilberto e irmãos, então eu estou encantada com o jeito de Paulo catequizar. E eu vejo que essa catequese dele se estrutura em 3 eixos. O primeiro é a questão do entusiasmo. Paulo é uma pessoa entusiasmada com o projeto de Jesus. Ou seja, ele está cheio do Espírito e isso faz com que ele ensine a palavra com alegria, com fervor. Ele faz o ensinamento à comunidade, faz o aprofundamento. E terceiro eixo, que é a orientação. Como que a comunidade vai se manter fiel a esse projeto? Para isso, Paulo tem toda uma pedagogia. Ele orienta, ele chama atenção, às vezes corrige a comunidade, mas ele faz sem perder a ternura. Isso é muito bacana. Eu repito até um trecho que foi citado no texto de hoje. Não quero envergonhá-los, mas estou chamando a atenção de vocês como filhos amados. Isso é bacana, né? Para que a comunidade perceba que o jeito de chamar, de orientar para o projeto é carinhoso, né? É a forma de construir a comunidade, de reforçar a partir do projeto de Jesus. É isso mesmo, Eliane. Eu fico pensando assim, né, que o Papa Francisco, quando ele escreve a Fratelitude, ele está de um jeito chamando a gente a refletir o nosso projeto, né, o nosso ser igreja. E da mesma forma, quando ele escreve a Laudato Si, né, ele está nos chamando a gente pensar a nossa casa comum. Seria Francisco e Paulo, né, dialogando com as comunidades no tempo de hoje. Para uma comunidade se manter viva, firme, é preciso ter essa presença forte, né? E o Papa Francisco não deixa a gente esfriar em momento nenhum, né? Sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo também uma catequese
para a gente continuar cada vez mais apaixonado por Jesus de Nazaré e o seu projeto. Isso mesmo, Faniada. Palavra forte, mas com carinho, né? Com ternura. Vamos pedir então que a ternura de Paulo, a ternura do Papa Francisco nos abrace para nos ajudar a ser uma igreja mais fiel, mais comprometida com o projeto de Jesus Cristo. Vamos cantar? Vamos cantar. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar, por ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Chegamos assim ao final de mais uma reflexão. Peçamos ao Senhor que jamais nos enchamos de orgulho, pensando sermos melhores que os outros, mas possamos percorrer sempre esse caminho do serviço pela via do amor. Que o Senhor Deus, fonte da bondade, que nos concede a doçura do seu Espírito, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.